bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Como vocês já sabem, meu nome é Luiz Fernando, sou professor de Educação Física de vocês. Semana passada, gente, na nossa aula, eu mostrei a vocês apenas o que vocês deveriam fazer, né? Que era ler o texto e responder as questões. Alguns alunos, inclusive, já mandaram meu privado dizendo que já responderam as questões aqui presente, mas o que é que eu vou fazer? Hoje eu vou explicar o que é que tem aqui nesse assunto, tá certo? Para aqueles que não entenderem e para aqueles que entenderem, dar um reforço. E na semana que vem vou fazer a correção dessa atividade aqui para vocês. Mas é importante que vocês façam primeiro a atividade para depois ver o que está certo e o que está errado. Gente, aqui nós temos dois temas, tá certo? Assunto curtinho, bem resumido, já com fácil entendimento. Aqui eu trouxe para vocês o que são jogos cooperativos e o que são jogos competitivos e o que é esporte, uma definição simples do que é esporte. Professor, o que são jogos cooperativos e o que são jogos competitivos? Cooperativo, gente, o nome já fala, é cooperar, é ajudar o outro. Então, nesses jogos cooperativos, como vocês podem ver nessa tabelinha aqui, ó, que tem a definição, nós teremos apenas uma equipe, onde toda essa equipe vai ter que vencer um desafio, vencer algo que foi proposto pela organização daquele local ou pelo professor. Então, nós teremos ou todos vão vencer ou todos vão perder. Você sempre vai estar ajudando ao outro, tá certo? Você não vai estar competindo contra o outro. Você sempre vai estar ajudando o seu colega. Outro ponto importante dessa cooperação dos jogos cooperativos é que a diversão seja para todos, tá certo? Diferente dos jogos competitivos, como o próprio nome já fala, é competição. Então eu quero competir contra o outro, eu quero ganhar do outro. Então nós temos aqui um vencedor e um perdedor, um querendo ser melhor que o outro, existindo uma rivalidade. E essa diversão não vai ser para todos, tá certo? Porque sempre vai existir aquele estresse de sempre querer estar ganhando, sempre querer estar à frente do outro. Então aqui você não vai estar ajudando o outro, mas você vai estar competindo contra ele, tá certo? Então se vocês olharem esse quadrinho aqui, vai ter basicamente as diferenças desses jogos cooperativos e desses jogos competitivos. E aqui embaixo nós temos o que é esporte. Nós podemos classificar o esporte como uma ferramenta de transformação social. Inclusive na segunda unidade, da segunda atividade, quer dizer, nós falaremos um pouquinho mais sobre o que são esses esportes. Muitas pessoas de baixa renda, pessoas que passam necessidades em sua infância, procuram ascensão social através do esporte, embora não são todos que consigam. Nós vemos os jogadores de futebol, por exemplo, ganhando muito bem, mas não são todos, gente. Então, sei lá, de 1000 meninos, 1000 crianças, 1000 até mais, né, crianças que se propõem a ir para o lado do esporte profissional, uma ou duas no máximo conseguem chegar a um outro patamar, tá certo? Por isso é importante sempre realizar a prática de algum esporte que vocês gostem, mas também continuar com os estudos, porque caso não dê certo nenhum, você já tem o outro ali parado. E é sempre bom aliar os estudos ao esporte. O esporte, gente, além dessa parte profissional, também ajuda a diminuir as mazelas sociais que nós temos em nossa sociedade. Então, ajuda as crianças, os adolescentes ficarem livres de drogas, do sedentarismo, né, que é uma doença que vem acometendo muitas pessoas, muitas mesmo, principalmente crianças. E dentro desse esporte nós podemos classificar entre esportes individuais e esportes coletivos. Professor, o que são os esportes individuais? São aqueles esportes que nós teremos apenas um jogador de cada lado. Então é 1 contra 1. Já os esportes coletivos, nós teremos 2 ou mais jogadores de cada lado. Então 2 contra 2, 5 contra 5, 11 contra 11, tá certo? Isso é um exemplo de esporte individual e esportes coletivos. E também esses esportes eles podem ser classificados entre esporte de marca, esporte de precisão e esporte de invasão. Professor, o que são os esportes de marca? Esportes de marca são aqueles que vão ter uma comparação do tempo, tá certo? Os resultados serão comparados através do tempo, peso ou distância. Então, por exemplo, atletismo. O atletismo é uma corrida de 400 metros. Ele vai ser comparado com o quê? Quem consegue chegar mais rápido, então pelo tempo. Então, quem conseguir realizar 400 metros correndo mais rápido, em menos tempo, vai ser o vencedor. O que são os esportes de precisão? Como o nome já fala, você tem que ser preciso. Então, você vai jogar, vai arremessar, vai lançar algo que fique no alvo ou próximo dele o máximo possível. Então, por exemplo, arco e flecha. Arco e flecha é aquele jogo que tem um alvo, né, lá na frente, e o sujeito com arco e flecha vai lançar aquela flecha para tentar colocar lá no meio daquele alvo. E por fim nós temos aqui um outro exemplo que são os esportes de invasão. Ou seja, o que são esses esportes de invasão?
São aqueles esportes que tem duas equipes competindo, uma tenta invadir no espaço da outra para realizar o objetivo. Então, por exemplo, o futebol ele é um esporte de invasão. Um time tenta invadir o campo do outro para poder o que? Fazer o gol, tá certo? Então, gente, aqui ó, expliquei bem legal, bem tranquilo esses dois assuntos. Vocês devem ir agora aqui nas questões, tá certo? Tudo que eu expliquei está aqui nas questões e tentar resolver essas 5 questões que estão aqui na tela para vocês. Tá certo, turma? Qualquer coisa manda no WhatsApp, semana que vem eu farei a correção. Um beijo, um abraço e até a próxima.